Mais uma vez, muito boa tarde, ou bom dia, ainda são 10 horas e 19 minutos. Estamos na RTP1 a acompanhar o casamento do Príncipe Henry de Wales e de Meghan. Imediatamente ao princípio, antes desta bandeira, nós estávamos a ver as pessoas a apresentarem o seu convite e sabemos que há medidas de segurança também em relação a isso. As pessoas receberam um manual de instrução. Receberam um manual de instruções e a indicação que estão a receber também é para o local onde se devem dirigir para poderem tomar assento nos seus lugares. Exatamente. Neste manual de instruções de várias páginas dizia-se, por exemplo, que também não era suposto, porque temos visto as pessoas todas muito elegantes, muito bem vestidas e que sabem do protocolo, mas que não se podia levar grandes carteiras. E sobretudo, uma das coisas que era interdita era o uso de meios ou equipamentos para filmar ou para fotografar. Dos telemóveis, nem telemóvel se pode levar. Portanto, aqui selfies para as e outras pessoas não coisas. tirarem fotografias que eventualmente algumas delas podiam ser em situações, enfim, mais constrangedoras por qualquer razão. Aliás, é tudo ou muito, mais indiscretas, é melhor tudo muito dizendo. rigoroso. Fotografias Exatamente. nem pensar aqui dentro. Abordar os membros da família real também não. Eles é que se dirigem a quem acharem necessário. Há um fotógrafo real que é Chris Jackson, que já tratou do casamento de Kate e William. E por acaso é curioso porque até pedem para depois, se as pessoas quiserem acrescentar imagens àquelas que existem oficiais, que o façam, mas aqui não há telemóveis nem outros meios. João, quem é que mais estamos aqui a ver de convidados? Estamos a ver várias pessoas das quais para nós não há um especial, digamos, significado, porque como também não temos som de origem, mesmo que eventualmente estejam a ser indicadas, e cá está, olha, nos aspectos que a Margarida referiu há pouco, a decoração floral da capela, que é bastante bonita, e vemos novamente o Conde Spencer. O Conde Spencer tem sido até agora a figura central das imagens. É verdade, e com um ar particularmente bem disposto. É verdade. É verdade. Entretanto, também já temos visto ao longo desta emissão imagens lindíssimas de Windsor, nomeadamente do percurso. Tínhamos uma vista aérea há pouco do percurso que vai começar na porta oeste, onde está uma estátua equestre do rei Jorge III, que já hoje aqui falámos várias vezes. Depois Castle Hill. Mas enfim, agora como não estamos a ver, estamos dentro da igreja da Capela de São Jorge. Já há muita gente lá dentro ainda confraternizar, porque ainda falta algum tempo, falta 1h30 para o início do casamento. Já referimos aqui também que as pessoas, conforme o seu grau de importância, vão chegando mais tarde. O que até torna um pouco estranho que o Conde Spencer tenha chegado tão cedo. É revelador de algum desconforto nas relações, provavelmente. Não sei qual terá sido o motivo, a razão, mas de facto não seria suposto que ele fosse, com motivo até do noivo, das primeiras pessoas a chegar, mas efetivamente foi. E as fanfarras, como não podia deixar de ser, com as suas cores. Claro, e que dão uma animação especial a todo este acontecimento e as pessoas, já desde o ensaio que foi feito há 2 dias nas ruas do Windsor, as pessoas puderam ir acompanhando e que gostam sempre, e é um fator chamativo, enfim, para o público em geral. Conforme o capacete e a sua ornamentação, assim, se vê que regimento e batalhão é que pertence. Exatamente. Porque normalmente aquela espécie, digamos, de pompom, chamemos-lhe assim, de cor, tem uma relação com Escócia, com Irlanda, com Inglaterra e com os diferentes destacamentos e regimentos, etc. Tem havido muita... Já vimos esta mesma banda, já vimos acompanhando desde o princípio da nossa emissão, e há também muita música, muitos concertos, muita animação nas ruas, João. É de facto uma festa também popular,
como o João Figueiredo Sim, Rego, que me exatamente. acompanha nestes comentários, dizia há pouco. Só vi até agora uma infração, pelo menos, que me tivesse apercebido, àquilo que estava estabelecido no dress code. Foi um senhor que ia com um fato cinzento claro, Claro. quando era pedido exatamente o oposto. Fato escuro, Cá está uma t-shirt americana. americana. Aliás, está muita gente da Commonwealth, foram chegando ao longo destes dias. Há pessoas que estavam acampadas já há uns 4 ou 5 dias. Sim. Dormir nas ruas e não podiam usar tendas, tinham que estar sentadas porque só eram permitidas cadeiras. Uma multidão compacta. Nas janelas pode-se ver, nas varandas, pode-se ver pessoas. Estes quartos, os que foram alugados em Airbnb, os hotéis são caríssimos porque permitem um local privilegiado para se poder acompanhar, Para se poder acompanhar tudo. Lá está a bandeira, ando desde o princípio da emissão à procura no lado esquerdo, Sim, naquela sim, torre na torre. redonda está a bandeira. Exatamente. E esta bandeira, quando está hasteada, tem um significado, não é, João? Sempre que ela está hasteada significa a presença da rainha no castelo. Ela hoje tinha que estar inevitavelmente hasteada porque é um acontecimento em que a rainha vai estar presente e bem como os seus descendentes mais diretos. De facto, uma multidão compacta, especialmente quando temos vistas aéreas, é que nos apercebemos. Muita brincadeira, ao mesmo tempo esta coroa. Sim. Olha, cá está a bandeira. Sim, aqui é o chamado pavilhão real. Olha quem é que está aqui. George Clooney. George Clooney, George a sua mulher advogada. Não sabíamos, até os convidados Não que foram surpresa, mas também o George Clooney vem de fato cinzento claro, o que não seria muito suposto, mas enfim. Mas olha, um casal bonito, de qualquer maneira. Sobre os convidados, muito se tem especulado também. Nem isso, por uma questão acabou por ser revelado. Cá está o centro das atenções. Isto é David Beckham. Olha, David Beckham e a sua mulher, das exatamente. Spice Girls. David Beckham desta vez não vem, penso, com decoração. E vem de fraco, não sei se da outra vez. Aliás, uma incógnita também é se Harry virá de fraco ou se virá com o seu uniforme, tal como aconteceu no casamento do William. Sim, exatamente. Sobre a noiva, sabe-se que em princípio usará 2 vestidos, um para a cerimónia religiosa e depois outro para a noite, mas não se sabe, porque isto é sempre um segredo bem guardado, quem será o designer escolhido. Aponta-se muito para Ralph and Russo, mas não se sabe. Os vestidos geralmente são sempre guardados a 7 chaves. Nota-se um bruá na assistência com a chegada de George Clooney, que aliás de vez em quando vai acenando para os lados, a agradecer os aplausos, os cumprimentos. A tirar fotografias. As inevitáveis... não são selfies, mas não são. Sim, mas são fotografias. As inevitáveis fotografias que as pessoas gostam de tirar com... A Victória muito mais tensa, muito menos simpática, se assim poderei dizer. 2 casais, de facto, sensação. O que também ao contrário anima... do sorriso sorridente, do sorriso, do ar sorridente da mulher de Clooney. George Clooney. E de facto isto também ajuda muito a animar e a aguentar estas pessoas que estão aqui há séculos. Claro. Hoje era impossível já entrar em um Windsor para um particular que eu quisesse fazer. Bem, vamos continuar a ver, não sei se Elton John virá, que também é amigo da família. Era suposto até que iria atuar no casamento. Até dizem que ele há uns meses acabou com os contratos que tinha em Las Vegas ou em Miami, não dizendo porquê, mas associa-se a que, aliás, ele era muito amigo da Princesa Diana, com quem trabalhou nas cerimónias fúnebres em Westminster. Ele cantou Candle in the Wind, mas também quando foi campanhas por causa da SIDA, a Princesa Diana foi um evento muito ativo e Elton John ficou-lhe sempre muito grato, porque também era uma causa dele próprio. Mas ele e David Furnish eventualmente estarão presentes, não se sabe. Outra pessoa de quem se fala, mas que eu ainda não vi, Serena Williams, que é amiga da noiva, não é? A tenista Serena Williams. Sobre cantores e músicos que vão atuar, quer na igreja, quer na recepção à noite, fala-se também em Ed Sheeran,
que é um cantor Exatamente. muito do gosto do jovem príncipe e do casal. Enfim, eu pensei em 2 portugueses que poderiam eventualmente estar aqui. Sabe quem são, João? Estou à espera que a Margarida me surpreenda. Bem, um deles não é possível porque hoje os telespectadores britânicos Sim. vão ter um dia muito concorrido, porque têm o casamento real e têm também, olha, cá está George Clooney outra vez com a sua mulher, já passou o Beckham. Que é realmente, como a Margarida dizia, muito mais sorridente do que a mulher de Beckham, sendo que, enfim, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista profissional, está a anos-luz da mulher de Beckham. É advogada. Não há comparação. Não há comparação. Muito bonitos mesmo. Poderá ser eventualmente uma irmã de Diana? Bem, em relação aos portugueses, eu estava a dizer que os espectadores britânicos hoje têm um dia muito ocupado, porque hoje também é o dia da taça final da Football Association entre o Chelsea e o Manchester United, o que nos quer dizer que o nosso Mourinho está muito ocupado. Não está aqui de certeza. Outro convidado poderia ser uma prima sua. Não. João Figueiredo Rego. Sim, a Paula Rego, mas não porque a Paula inclusive não veio a Portugal na sua última inauguração de exposição por motivos de saúde. Ela está com 85 anos e tem estado numa debilidade física grande e não seria certamente uma das pessoas a poder estar presente. Victoria Beckham apareceu novamente em grande plano, a sala já muito cheia. Não esquecendo que ela tem 2 condecorações britânicas e que é Dame of the British Empire. Dame. Os convidados da VIP e a família real só dentro de pouco menos de 1 hora é que vão começar a chegar. Claro que as cadeias de televisão aproveitam-se sempre para explorar as caras mais conhecidas, como é o caso deste casal. George Clooney. Os chapéus lindíssimos. Quase que dizer what else. Poderíamos dizer o que, João? O what else, como é a publicidade da Nespresso. Exatamente. De facto, olha, a Victoria Beckham está ali a ser reconhecida por um fã ou por um dos convidados. Ela era das Spice Girls antes de casar com David Beckham, mas hoje em dia é empresária na área da moda. Uma empresária bem sucedida. Muito bem sucedida. Este senhor, quem será? Não sabemos, mas olha, muitos chapéus muito bonitos, gente muito bem arranjada, independentemente dos tais fatos claros. E a nível de faixa etária, não sei se a Margarida se tenha também percebido, muitos jovens. Muita gente nova. Entretanto, outro item do livro de recomendações é que os noivos não queriam receber presentes. Pediam que as pessoas fizessem donativos às organizações não governamentais ou de benemerência que a Fundação da Família Real apoia. Isso é uma tendência que se tem verificado em várias outras circunstâncias e que se tem até, de algum modo, alastrado a outras camadas sociais que não as das famílias reais. Hoje em dia há muitos convidados em muitos casamentos que pedem precisamente isso, que as pessoas façam donativos a associações e não que lhes deem presentes. O que me parece, de facto, uma coisa muito positiva. Claro, e não esquecer que quando foi o casamento de Kate e o William, em que houve o mesmo pedido, conseguiram arrecadar mais de 1 milhão de euros, que é fantástico. Exatamente. Não é? Quais são as instituições que a Fundação apoia? São muitas instituições, aliás, cada um dos membros da família real é patrono de uma associação,
tal e qual como também é, por exemplo, coronel de um regimento, mesmo as senhoras da família real, a Princesa Alexandra de Kent, por exemplo, a Duquesa de Kent, a Duquesa de Gloucester, vários outros membros. Portanto, são sempre patronos de várias associações de beneficência, são imensas. A própria rainha tem... Eu julgo que nós podemos medir mesmo já na ordem das centenas. Muitas mesmo. O que faz com que, de facto, a agenda real fosse extremamente completa e que, dividindo o número de eventos pelo número de dias do ano, de facto era uma coisa absolutamente, enfim, astronómica. Quase impossível. Quase impossível. Como é que se conseguia estar em tantos acontecimentos Mas há ao 4 longo causas do tempo. especiais, que é o Invictus Games com veteranos de guerra. Sim, mas que é uma coisa mais recente. É desde 2011 Exato. Que os irmãos estavam um dia a pensar que estavam na tropa nessa altura, que daí a 10 anos o que é que estariam a fazer, como é que seriam as suas vidas, e resolveram então criar essa tal fundação. E sobretudo porque uma das coisas que se sentia era que aqueles que serviam na guerra, o país, que serviam o país, portanto, em funções militares, muitas vezes não tinham, quer na assistência, quer nas suas reformas, quer nos apoios sociais, não tinham o devido reconhecimento. E isso era uma lacuna que urgia preencher. E começou a ser dada mais atenção a esse facto. Então, a Royal Foundation, como eu estava a dizer, apoia várias causas. Certo. Aqui eu vejo também, apesar do João já ter falado na dedicação que a família real, os vários membros da família real dão a causas, mas vejo muito o dedo de Diana, a marca que ela terá imprimido nos seus filhos. A Royal Foundation apoia os Invictus Games com veteranos de guerra. Basta dizer que a última edição teve 17 países em jogo. United for Wildlife, na proteção da vida selvagem. Saúde mental, com a campanha Heads Together, que é no sentido de procurar incluir as pessoas que têm doenças mentais, e uma campanha contra o cyberbullying. E o lema é trabalhar juntos para fazer a diferença, no que têm sido muito bem sucedidos, porque arranjam patronos, e são parceiros. São causas muito atuais. Olha, mais... São causas muito atuais e que, portanto, congregam reconhecimento e visibilidade e interesse e os necessários apoios financeiros. Sobre as cores, claro que nunca se vai a um casamento de preto ou de branco, mas a família real, a rainha, eu só vi a rainha de negro, imagens 2 vezes, provavelmente, quando morreu o pai, há 2 situações, e quando morreu Diana. Pronto, mas há 2 situações em que protocolarmente não é suposto que se vista de preto ou de branco, e que mesmo de luto as pessoas têm que interromper o luto para os batizados e para os casamentos. Mas a rainha então é que não se veste mesmo de preto. Pois. Nunca, nem ninguém na família real. Aliás, a rainha é conhecida pelas cores brilhantes que muitas vezes usa. Eu lembro no último Tropic de Colors, ela estava vestida com um verde fluorescente, que foi muito comentado. Mas que lhe ficava tão bem, Mas que lhe fica muito bem. Toaletes maravilhosas. As flores também muito bonitas, como já dissemos, da autoria de uma designer de Chelsea. Fardas era outra das situações que estava prevista no dress code. Aliás, que nós não sabemos se o noivo virá. Como é que o noivo virá. Entretanto, falando um bocadinho de Meghan, nós, ao longo desta emissão e dos comentários que vamos fazendo em relação àquilo que nos vai chegando de imagens, eu gostava também de referir, para quem não está tão familiarizado, quem é esta noiva. Nós já dissemos aqui que é americana. Sim, divorciada, que é atriz, católica, que também teve de se converter à religião anglicana. Em março deste ano foi batizada. Exatamente. E depois de uma preparação com o arcebispo de Cantuária. Além disso, é multiétnica, é filha de pai branco e de mãe afrodescendente. Diz-se até que pode ser descendente de escravos. Escravos, sim. E além disso, é uma pessoa de causas. Nisto eu vejo muitas afinidades com Harry, nem tudo são diferenças, como as pessoas querem ver, e até com Diana. Causas
humanitárias, como por exemplo, ela já foi ao Ruanda em campanhas pela água potável, causas relacionadas com a dignidade da mulher, com o empoderamento da mulher. E como embaixadora da ONU. Da ONU, já foi à Índia, desde em miúda. Havia um anúncio Exatamente. de um Ivory, de um sabão de louça, que dizia que as mulheres americanas estavam horrorizadas por causa da gordura, e ela escreveu uma carta a Hillary Clinton e outra à Procter & Gamble, que era a empresa detentora desse detergente de louça, e parece que conseguiu. Exatamente, porque havia, enfim, a percepção de que o lugar das mulheres estaria confinado à cozinha, no espaço, portanto, das casas, o que hoje é completamente politicamente incorreto. E neste breve retrato traçado da personalidade de Meghan, nós podemos ver duas características aqui bem relevadas. Uma delas, o João há pouco falou de uma mulher pela primeira vez na banda, que vai tocar. Exatamente. Porque Meghan é uma grande defensora da causa da condição feminina. E outra é o ter muito orgulho em quem é e de onde vem. Sim, sim. Apesar de os média terem sido, como nós já dissemos hoje também aqui, muito preconceituosos e terem dado... Mas a família ajudou. Relevo. Aqui para nós a família ajudou. A família da noiva. Porque o irmão escreveu uma carta ao próprio futuro cunhado, dizendo aberta, que ainda estava a tempo de se arrepender do casamento e de não casar. E a própria... E a irmã. Que fez comentários muito pouco abonatórios sobre a noiva. É verdade. A família foi uma dor de cabeça acrescentada nos preparativos deste casamento. Aliás, se comentários negativos houve, eles foram feitos exatamente pelo lado da noiva e não pela família do noivo. Não, pelo contrário. Eu também gostava de ressalvar que a própria monarquia, a família real, se portou com muita dignidade. Criticou abstendo-se de comentários. O racismo, claro, dos média. E o próprio Príncipe Harry escreveu uma longa e rígida carta a pôr a imprensa na ordem e a pedir que respeitassem e que deixassem de andar atrás e de ser menos agradáveis para com a noiva. Claro. Embora tenha tido uma frase que depois foi mal interpretada, foi quando disse que a verdadeira família que a noiva tinha era a família para a qual ia entrar. O que não foi nada bem recebido nem aceito e que justificou logo uma intervenção da meia-irmã da noiva, dizendo que isso que não era verdade e que, pelo contrário, ela, Meghan, é que tinha faltado, digamos assim, ao seu relacionamento saudável com a família. Entretanto... com a família biológica, obviamente. Por falar em famílias, Harry perdeu o pai, a mãe, quando tinha 12 anos. Sim. E em algumas entrevistas ele referiu a falta que a mãe lhe fez, talvez até justificando alguns comportamentos, como fumar uns charros e sendo assim um jovem muito irreverente. Para já não falar das capas de revista ou das fotografias em que ele aparecia nu. Pronto, mas a verdade é que, olha, isso granjeou-lhe um apoio, um carinho muito especial. Ele é o chamado queridinho do povo britânico, e a própria cumplicidade com a avó. E outra gafe também, que foi mascarar-se de nazi numa ocasião que foi amplamente depois divulgada nos meios sociais e que foi mal recebida pela opinião pública. Mas de facto hoje ele é um digno sucessor da mãe no que respeita às causas. Eu vi uma vez um documentário recente sobre o Príncipe Harry, e ele, no Botsuana, numa obra que tem apoiado com crianças, ele sabe pegar num bebê. Aliás, ele adora crianças, adora os sobrinhos que vão estar aqui como pajens e damas de honor. Exatamente. Que são 10, não é? Vão ser 10 crianças que vão estar aqui. E como a Margarida há pouco referiu, ele fez campanhas militares no Afeganistão, etc. E isso terá necessariamente contribuído para um amadurecimento intelectual do próprio príncipe, dando-lhe outro sentido da realidade, provavelmente, que ele até aí não tinha e que se tinha entregue uma vida um pouco mais desregrada.
e esse cumprimento de missões militares ter-lhe-á incutido um espírito de responsabilidade que necessariamente se traduz num comportamento mais adequado àquilo que se espera de um príncipe. Se a avó não tivesse a cumplicidade, não lhe achasse tanta graça, como vimos nos Invictus Games, aquele anúncio com o casal Obama, daquele vídeo que se tornou viral. Acha que este casamento se realizaria assim e com esta pessoa? Eu não posso e nem quero correr muito o risco de fazer comentários nesse âmbito, embora, porque isso são fazer leituras que de algum modo são suposições, mas eu julgo que há uma cumplicidade efetiva entre a avó e o neto, muito patente nesse vídeo, e que foi também um ato quase inesperado da própria rainha, e em que ela contracenou, chamemos-lhe assim, com o neto, com grande à vontade e com sentido de humor, que aliás lhe parece ser muito próprio, muito característico e muito peculiar, um sentido de humor muito diferente até do próprio sentido de humor do príncipe Filipe, um sentido mais cáustico, mais corrosivo e mais gaffeur, terra a terra. Mais terra a terra. Bom, mas eu pergunto isto porque, por exemplo, imagino que lhe terá custado imenso, até porque sabemos que estas duas irmãs eram muito próximas e passaram por muitas experiências juntas que solidificou a sua relação. E estamos a ver Elton John neste momento? Sir Elton John e David Furnish à nossa direita ou não? Sim, David Furnish. Sim, à direita do espectador, exatamente. E agora está a falar a David Beckham. Exatamente. Mas estava a falar deste casamento, se seria possível se não houvesse essa cumplicidade entre avó e neto, porque estou-me a lembrar de a Princesa Margarida, que a Rainha Isabel não concordou e proibiu o seu casamento com um militar divorciado, porque achou que não era de um Windsor. O depois coronel Peter Townsend. Exatamente, essa foi uma das situações, mas o avô está anterior. O Wallis Simpson. Não nos podemos esquecer que foi o Wallis Simpson que, sendo americana e sendo divorciada, criou uma crise constitucional. Exatamente, e que hoje provavelmente estaria a rir-se, se fosse viva, ao ver este volte-face que aconteceu, porque aquilo que a impediu de casar depois do Windsor são afinal os motivos que foram tornados menos relevantes nesta união. O Wallis Simpson não estará tão longe como isso, se pensar bem. Na Casa das Rãs, onde vai ser o jantar, Frogmore House. A Rainha Vitória fez um pequeno cemitério onde está a Rainha Vitória e o seu marido Alberto, e onde estão Wallis e Eduardo VII sepultados também. Portanto, não estará tão longe como isso. Mas o que se diz também é que havia umas simpatias nazis, além de mais, que levaram... Pois, isso era um dos aspectos complicados. Houve sempre esse fantasma, até não nos esqueçamos que no próprio casamento da Rainha Isabel com o Príncipe Filipe, as irmãs do Príncipe não foram convidadas exatamente pelas suas simpatias nazis. E, portanto, não foram convidadas para o casamento. Poderia ser Fergie ou não? Sarah Ferguson? Não. Sarah Ferguson parece-me que só vai ao casamento e ao almoço. Penso que se manifestou um pouco, não é bem ofendida nem magoada, mas por não estar no jantar de 200 pessoas que o Príncipe Carlos vai oferecer. Mas se nós pensarmos bem, Sarah Ferguson, pelo seu percurso, pelas suas atitudes, é de facto a pessoa que menos ofendida se poderia sentir, porque, pelo contrário, ela é que ofendeu gravemente até a família real, vendendo informações do foro íntimo e privado aos tabloides. Sarah Ferguson, que foi casada com o príncipe André o terceiro filho da Rainha Isabel. Novamente, George Clooney e a sua mulher. Em relação aos casamentos, este vai ter lugar aqui nesta belíssima
e cheia de história, a Capela de São Jorge. Mas os casamentos reais, até 1920, eram assuntos eram acontecimentos privados, geralmente na pequena capela do Palácio de St. James. E só depois é que se tornaram espetáculos públicos. Falamos de espetáculos com toda a propriedade, como este, por exemplo, um espetáculo de televisão pensado ao milímetro, Sir Elton John. Mas passaram a ser então realizados em Westminster Abbey, que permitia uma maior exposição. Quase todos os casamentos se realizaram lá, à exceção do de Carlos e Diana, que foi em St. Paul's Cathedral, onde há 500 anos não se realizava nenhum casamento real. De facto, as câmaras fazem bem em mostrar estes nossos conhecidos. São os personagens que atraem mais as atenções públicas e, portanto, é normal que os holofotes, digamos assim, incidam sobre eles. Aqui estão também sepultados reis. Ainda há bocado estávamos a ver um túmulo de alguém. Esta Capela de São Jorge, que faz parte do Castelo de Windsor, tem também na sua história o facto do noivo ter sido lá batizado. Exatamente. O príncipe Eduardo IV, filho da rainha, com Sophie Rice Jones, ter casado aqui em 1999. Carlos e Camila não puderam casar-se pela igreja, porquanto já eram divorciados, e fizeram por civil, mas depois receberam uma bênção aqui em 2005. Peter Phillips, filho da princesa Ana, também se casou. Aliás, foi o último casamento real antes deste, há cerca de uma década, e este em 2008. vai ser antes do de Princesa Eugénia, filha de André, que vai ser no outono. Daquela de quem nós falávamos há pouco, Sarah Ferguson. Exatamente. Entretanto, acho muita graça a estes nomes. O príncipe Peter Phillips é casado com uma senhora de nome Outono Kelly. E nesta família há nomes como Isle, Ilha, Índia. Sim, exatamente. A neta de Lord Mountbatten, Lady India X. Olha, mais toaletes maravilhosas. E os chapéus. Isto depois também deve ser uma logística. O sentar, não é só o sentar que deve ter sido difícil, uma dor de cabeça para os chefes de protocolo. Estes chapéus todos conviverem e criarem o seu espaço. Muito bonito mesmo. Mas se há uma área em que de facto a Casa Real Britânica não é deficitária, é exatamente nessa do protocolo, porque tem muita experiência em acontecimentos mais de Estado ou menos de Estado, mas em acontecimentos relevantes, com a presença de membros da família real, e portanto tem uma grande prática, uma grande e até no que diz respeito capacidade de gestão. No que diz respeito aos banquetes. Exatamente. Olha, nós infelizmente não temos acesso, porque as televisões não estão permitidas de lá entrar, mas vai haver um almoço oferecido pela Rainha Volante para as tais 600 pessoas, em que vai ser usado um grande serviço de prata dourada, com terrinas lindíssimas, com temas mitológicos, candelabros. Há um que tem 3 metros de altura. E pesa 80 quilos. Há um mestre polidor só para tratar disso. E depois eu estive a ver também os números de garrafas, de copos. É tudo aos milhões. Este casamento é todo aos milhões. E é por isso que é também tão bonito de ver, João. Não concorda? Este ritualismo todo. Essa parte nós já não iremos ver, porque está, como disse a Margarida, vedado às câmaras de televisão. Mas, de qualquer das maneiras, vão surgindo algumas notícias que dão indicadores sobre isso. Sabe-se, por exemplo, que vão ser usados espargos e outros vegetais da própria produção real, de quintas da família real. O Príncipe Carlos, que é um defensor da agricultura biológica, por exemplo, foi um dos pioneiros nessa área. Portanto, fizeram questão de que isso estivesse também presente. É capaz de haver algum cordeiro, assim, da produção do Príncipe Carlos, da emenda? Muito provavelmente, mas
isso não é de toda uma impossibilidade. Há uma faceta muito curiosa nestes pratos, é que conforme tenham sido confeccionados para determinados casamentos, recebem o nome. Por exemplo, há um Chicken Mountbatten, que foi feito, uma galinha que foi feita no casamento da Rainha Isabel. Em homenagem ao Lord Mountbatten, que era tio do Príncipe Filipe, Há também um e que era o grande nome... mentor do Príncipe Carlos. É Foi verdade. depois o grande mentor do Príncipe Carlos. O que foi vice-rei da Índia. Exatamente, o último vice-rei da Índia, e cuja morte em circunstâncias dramáticas, recorde-se, Margarida, que foi num atentado do IRA, e que foi extremamente traumática para o Príncipe Carlos, que perdeu um grande apoio, porque de alguma forma a figura de Lord Mountbatten foi um substituto do próprio pai do Príncipe Filipe. Entretanto, continuamos a ver chegarem pessoas aqui ao Castelo de Windsor, onde tudo se vai passar, nesta primeira parte do casamento, como por exemplo, já vimos aqui também estes convidados, os 2.640 que o casal fez questão de receber dentro dos muros de Windsor. A capela é a Capela de São Jorge. E o almoço... E vão estar representadas também várias associações dentro dessa parte do público, das quais o príncipe é patrono. É patrono. Entretanto, o almoço é oferecido pela Rainha Isabel II, vai decorrer em 3 salas, especialmente do Palácio de Windsor, que é a Sala Waterloo, em que se comemora a derrota de Napoleão em 1815, a Sala Grande de Banquetes, que era o antigo Salão de Baile, e o majestoso Salão de São Jorge. Já falámos também no tal grande serviço de Jorge IV, com 4.000 peças e 107 candelabros. E pensa-se que sejam necessários 17.000 copos de champanhe e vinho, 700 garrafas de vinho e 1.700 de champanhe. O chefe da Casa Real, Mark Flanagan, vai estar à frente de 20 chefes que vão realizar este almoço volante oferecido pela Rainha. E isso conduz-nos àquilo que eu comecei também por dizer, que é o facto destes acontecimentos gerarem emprego, porque eles são também um fator, obviamente, de riqueza. Serena Williams, não é? Desculpa interromper, a tenista? Provavelmente. Será? Não estou tão certo. Porque estamos, aliás, a ver as pessoas preparadas de uma forma muito diferente da que os vemos habitualmente. Sim, num corte de ténis no não corte seria ténis assim. não se arranja de todo desta forma. Mas então, João, desculpe ter-lhe cortado a palavra. O João estava a falar das receitas que no fundo as receitas que geram estas coisas, mas também os empregos que cria. E em Windsor há 500 funcionários permanentes. O que para muitas pessoas é interpretado como uma coisa abusiva, mas estão-se a esquecer que são 500 postos de trabalho, muitos dos quais são de pessoas que vivem lá. Ou seja, portanto, e há 500 e tal funcionários. Exatamente, era isso que eu dizia, 5 centenas de funcionários. Estão aqui presentes. Muitos dos quais são residentes. São residentes. A Rainha tem 4 residências, que é o Palácio de Buckingham, o Castelo de Windsor, que dizem que é a sua residência favorita, por onde já passaram 40 reis e que tem quase 1000 anos. O Castelo de Balmoral, que é um dos mais, que é um dos preferidos, um dos mais usados pela Rainha, e também Sandringham. Aliás, é dentro de Sandringham que quem está aí agora? Um dos atores da série, um dos atores que contracenava de Suits, exatamente, contracenava com a noiva. Que também se punha a hipótese de alguns colegas serem convidados, como também a chairman da cadeia de televisão. Entretanto, os noivos pediram para não serem oferecidos presentes, mas a rainha tem um hábito de oferecer uma propriedade a cada um dos seus netos, o que é um bom hábito, digamos. A não ser que sejam presentes envenenados. João, estou a vê-lo aqui com uma cara... Neste caso eu não sei, porque o que corria em alguns jornais ingleses, e isto até foi uma coisa que o meu filho Martim me contou, que tinha lido precisamente num dos jornais ingleses, corre a fama de que a casa oferecida aos noivos era uma casa dita assombrada. Não sei se isto tem a ver com algum sentido de humor peculiar da rainha, mas corria esse mito urbano de que era uma casa assombrada, em parte por ter pertencido a um dos filhos da rainha Vitória, que
outro dos mitos urbanos era apontado como o eventual e célebre serial killer Jack the Ripper, ou Jack o Estripador. E, portanto, essa casa ninguém queria aceitar, mas, segundo parece, é essa casa que foi oferecida aos noivos como presente. Entretanto, em Kensington, o príncipe Harry, que já lá morava, numa casa mais pequenina, foram feitas obras desde o final do ano passado, numa casa mesmo ao lado do príncipe William e de Kate, onde com 21 assoalhadas, onde irão morar Harry e Meghan. Meghan e Kate têm uma relação muito boa. Julgo que Kate tem apoiado bastante, até porque é difícil para qualquer pessoa, e muito mais para uma atriz, entrosar-se e conhecer o protocolo, as regras de etiqueta, as reverências que é preciso fazer, claro. Que tem que se lhe diga como é que se cumprimenta, claro. Por exemplo, a soberana, uma pequena vénia, mas com o corpo direito, uma perna atrás da outra, enfim, aquilo tem tudo muito que se lhe diga, não é, João? Exatamente. Todos os cumprimentos, mesmo entre os próprios membros da família real. Eu acho que é Serena Williams. Agora vi que efetivamente Bom, mas então tudo isso obedece a um código rígido que tem a ver com a posição dentro da família real de cada um dos elementos. Quem é esta ruiva? Agora Fergie, sim, Fergie, elegantérrima. Temos a Sarah Ferguson, separada de Andrew, mãe da princesa Eugénia, que daqui a uns meses se casará também aqui. Com um andar decidido, mas que não foi convidada para o jantar à noite. Entretanto, quem também é esperado aqui é a antiga namorada do príncipe Harry, uma namorada de 7 anos que nasceu na Namíbia. Sim, que entretanto Chelsea. É a namorada de um amigo da noiva. Da noiva. E, portanto, dá-se essa circunstância e ela iria estar presente precisamente por esse facto. Isto são os chamados faits divers, enfim, aqueles... Agora já se vê chegar cada vez menos pessoas e daqui a cerca de meia hora começam então os verdadeiramente VIPs e a família real a fazer a sua entrada de acordo com o habitualmente rígido horário e pontualidade que costuma pautar estas cerimónias. E nós estamos quase a fazer um outro intervalo daqui a pouco, porque depois começa a ação a aquecer e não queremos perder pitadas. Estamos a acompanhar o casamento real para os espectadores da RTP1, o professor João de Figueiredo Arrego e eu, que sou a Margarida Mercedes de Melo. Sarah Ferguson, ex-princesa, porque perdeu o título, não foi? Sim, ela quando se divorciou houve... A princesa Ana, será? Não, agora neste momento temos um antigo primeiro-ministro, John Major. John Major, exatamente. John Major que foi um grande apoio da rainha. Ou melhor, Sir John Major, porque ele depois foi feito cavaleiro pela rainha. Numa tradição, aliás, comum a vários antigos primeiros-ministros. Uma senhora muito elegante, muito bem posta, que eu não consigo identificar. John Major escoltado por duas figuras... É um antigo primeiro-ministro, portanto... Verdadas. Terá, obviamente, ainda que ser... honras. Recebido, exatamente. Ser recebido... Há pouco estávamos a falar do jantar... onde se vai realizar o jantar oferecido pelo Príncipe Carlos. Sim, exatamente. E aí já para 200 pessoas. Aí já para 200 pessoas e quem viu o filme sobre a Rainha Vitória, que passou há pouco tempo, de certeza que se lembra dessa casa de que a Rainha Vitória tanto gostava. Exatamente. E onde o casal Harry e Meghan tiraram as fotografias em finais do ano passado a oficializar o seu noivado. É curioso também que o fotógrafo fantástico que
fez essas fotografias é também ele um príncipe polaco. Sabia, João? Sabia, o príncipe Lubomorski. Meio polaco, meio francês, que vive em Nova Iorque e que é um fotógrafo muito requisitado atualmente. Exatamente. Nós temos uma diversidade enorme de chapéus, que de facto, como dizia a Margarida há pouco, quando as pessoas se sentarem, alguns vão ter alguma dificuldade em poder ver o casamento, dependendo de quem fique sentado à sua frente. Porque se há chapéus mais pequenos, há outros que são de facto bastante grandes. As pessoas agora já vão tomando assento, porque agora já faltam 25 minutos para começarem a chegar os VIPs importantes e falta um bocadinho menos de uma hora para a cerimónia religiosa ter início. E aliás é suposto que já estejam todos os convidados presentes quando chegarem os membros mais importantes da família real e, sobretudo, em último lugar, Sua Majestade a Rainha. Entretanto, ainda não dissemos quando é que Harry e Meghan se conheceram, que foi exatamente em 2016, em maio de 2016, no Canadá, porque Meghan estava a gravar a série Suits. Exatamente. Em Toronto, e Harry foi lá promover os Invictus Games. Houve um blind date promovido. Isto também é uma modernidade. Por amigos comuns. E conforme a entrevista que deram à BBC, Harry sentiu que aquela era a mulher da sua vida e disse 2 vezes, verbalizou que estava in love com aquela senhora. Acho curioso porque, passado poucos dias dos Invictus Games, eles foram assistir, foi a primeira aparição pública, julga-se, foram assistir juntos a um jogo de ténis e foram de mão dada. E porquê é que eu acho curioso? Porque geralmente a família real britânica não anda é muito avessa a manifestações exteriores de afeto. Mais depressa mostram afeto por um cavalo ou por um cão, são conhecidos os 3 corgis da rainha, do que propriamente por um cônjuge. Portanto, isso também é um bocadinho out of the box. Logo ali essa relação marcou uma diferença. Que eu me lembro, só vi uma manifestação mais espontânea e menos protocolar da rainha quando foi o casamento daquele que se diz ser o seu filho preferido, o príncipe André, quando casou com Sarah Ferguson, e que foi a rainha correr atrás da carruagem durante um bocadinho, fazendo adeus aos noivos. Isso foi de facto tão espontâneo e tão inabitual que foi uma originalidade que eu penso que não se voltou a repetir. Ao contrário do que se passou numa cena que nós vimos aqui há 2 anos neste mesmo estúdio, que foi na varanda real, quando estavam já a acenar a família toda, o príncipe William baixa-se como um pai normal para falar com o filho, e a princesa e a rainha não é bem admoesta, mas manda-o levantar-se. Exatamente, dá-lhe indicação para ele se levantar, porque há uma frase muito interessante da biógrafa do Príncipe Carlos, de um livro acerca do Príncipe Carlos, que é Catherine Meyer, que diz: a monarquia é uma instituição que sabe que tem que mudar para sobreviver, criando a ilusão de que é imutável. Está de acordo, João? De alguma forma e se nós pensarmos ao longo de toda a história, a família real e a Casa Real Britânica, nas suas diferentes dinastias, tem tido enormes crises, imensas crises, e tem sobrevivido a tudo. Aliás, há aquela célebre frase de que um dia apenas existirão 5 reis, os reis dos naipes de cartas e o rei de Inglaterra. É obviamente uma brincadeira, porque nós não sabemos, em termos não estamos a fazer futurologia e em termos políticos não sabemos como as coisas vão correr, porque é um facto que as monarquias, sobretudo até as nórdicas, têm imensa simpatia e, independentemente dos governos, porque muitas vezes têm governos de esquerda, mas as casas reais continuam e permanecem intocadas. E lembremos que com os belgas houve uma crise
constitucional, que durou cerca de 2 anos, e em que tudo se passou, inclusivamente até do próprio ponto de vista financeiro. As coisas correram muito bem, sem governo, porque o próprio rei aguentou, digamos assim, toda essa situação. Porque foi um fator de coesão e de unidade. O Sr. Dom Duarte é primo da família real britânica. É parente, mas o Sr. Dom Duarte tem relações mais próximas com outras casas reais europeias, embora com a família real o Sr. Dom Duarte se costuma encontrar normalmente 2 vezes por ano, costuma também ir aos anos do Príncipe Carlos. Aliás, numa entrevista que deu recentemente, o Sr. Dom Duarte referia-se à circunstância da Duquesa da Cornualha Camila ser uma pessoa muitíssimo interessante e culta, com quem ele teve excelentes conversas, e que o Príncipe Carlos e o Príncipe Eduardo eram as 2 pessoas da família real com quem ele tinha maior proximidade, quer no âmbito do prémio Duque de Edimburgo, que tem a sua ramificação em Portugal com o prémio Infante Henrique, quer com outras circunstâncias que são causas, digamos, comuns no âmbito de valores que ambos defendem, nomeadamente a arquitetura tradicional, a natureza, a agricultura. E por falar em natureza, temos aqui umas belas imagens do Windsor. Exatamente. Este é o percurso. E do belíssimo dia que está. E do belíssimo dia. Este é o percurso que o casal real vai fazer depois da 1 hora, e nós vamos fazer um mínimo intervalo, já voltamos. Até já.